Chega mais, nação rubro-negra! Estamos no ar com mais um vídeo especial sobre o nosso Flamengo. Então, não vacila, já clica no gostei, se inscreve e ativa o sininho para receber sempre as novidades. Torcedor rubro-negro, atenção, porque a coletiva de Varela no Ninho do Urubu rendeu muito assunto e mostrou um lado bem sincero do lateral uruguaio. O jogador abriu o jogo sobre vários temas importantes, desde a expectativa para a grande final da Libertadores até a disputa por posição com Emerson Royal. E o destaque foi a resposta direta, sem rodeios, sobre quem o Flamengo gostaria de enfrentar na decisão continental. Quando perguntado sobre o adversário ideal para a final do dia 29, Varela não titubeou. Sinceramente, se eu pudesse escolher, escolheria a LDU. Lógico que, se passasse a LDU, seria melhor para a gente. Assim como, para eles, seria melhor se passasse o Racing. Uma resposta franca, mostrando que o jogador não foge da realidade, afinal, todos sabem que, em uma final única de Libertadores, cada detalhe faz diferença, e a LDU, embora perigosa, é um time mais acessível do que o poderoso Palmeiras. Mas ele foi além. O uruguaio também lembrou que o Flamengo tem uma história pendente com o clube equatoriano. Lá atrás, na final disputada no Uruguai, a LDU ficou marcada como um adversário que deixou cicatrizes no torcedor rubro-negro. Por isso, para Varela, esse duelo teria um sabor especial. O Flamengo tem algumas coisas pendentes daquela final no Uruguai, então vai ser uma final dura. Tenho certeza que podemos ganhar, afirmou com confiança. E o torcedor, claro, adorou a postura. O lateral, que chegou ao clube em 2022, falou com muita naturalidade sobre como foi o processo de adaptação. Ele lembrou que, quando desembarcou no Rio, encontrou um cenário complicado, com forte concorrência na posição. Quando cheguei, tinha dois laterais para disputar, Rodinei e Mateuzinho. Cheguei entre setembro e outubro, e foi difícil jogar. Depois sofri com o processo de adaptação, mas agora, com a chegada do Felipe, consegui fazer o trabalho que eu fazia nos outros clubes. Me achei em campo, contou. Varela destacou que a chegada de Felipe Luiz ao comando técnico fez uma enorme diferença na sua confiança e no seu desempenho. Segundo ele, o novo treinador conseguiu criar um ambiente em que os jogadores se sentem confortáveis para mostrar seu melhor futebol. Essa maneira de jogar de agora me faz sentir mais confortável e seguro. Lógico que todo jogador quer jogar, mas todo mundo quer jogar, isso é normal. Eu entendo o meu sacrifício e o dos meus companheiros. Se eu jogar, vou ficar feliz. Se não jogar, vou apoiar. É uma equipe. Se a equipe vai bem, eu vou bem também, completou o lateral, mostrando maturidade e espírito coletivo. Durante a entrevista, Varela também falou abertamente sobre a briga por posição com Emerson Royal. Ele explicou que, recentemente, passou por um período de recuperação e isso influenciou suas chances de voltar ao time titular. Tive que parar um tempo porque tive uma lesão no pubis, precisava parar. Por isso também não fui para a data FIFA. Voltei, trabalhei separado do time, não estava 100% preparado. Por isso Felipe teve outra escolha. Depois voltei a treinar com o grupo, e aí depende dele escolher quem joga. Apesar da concorrência, o uruguaio deixou claro que o ambiente é positivo e que o respeito entre os jogadores é total. Tanto eu quanto o Royal, qualquer um que jogue acho que não vai ter muita diferença. O Felipe sabe disso. Ele consegue manejar as cargas muito bem. Dá para descansar e dá para jogar. Os laterais têm um desgaste muito grande, tem que ir até a linha de fundo e também defender. É difícil jogar aqui no Brasil a cada 2 ou 3 dias e estar 100% fisicamente. O Felipe consegue administrar essa carga. E ele ainda comentou sobre o desgaste da temporada. Se fisicamente vamos chegar em dezembro desgastados, é normal. Com esse Mundial no meio do ano, foi difícil para todo mundo, tanto para os europeus quanto para nós. Temos que nos ajustar da melhor forma, são finais muito importantes para o Flamengo. Queremos chegar muito bem. Com bom humor, Varela ainda brincou, para ser jogador do Flamengo tem que estar preparado. Se não estiver preparado, vai aprendendo no caminho. Jogador do Flamengo tem que estar sempre preparado.
E riu junto com os jornalistas. Outro ponto que chamou a atenção foi quando perguntaram se ele concordava com a ideia de que os adversários jogam contra o Flamengo como se fosse uma final. A resposta foi na lata: acho que sim. Porque quando se joga uma final, o nível de concentração é muito grande, não dá para errar. E quando nós vamos jogar fora, como foi contra o Fortaleza, você vê um nível muito grande de concentração deles. Parece que cada adversário que joga contra o Flamengo encara como se fosse uma final. E isso é muito difícil para nós também. A gente vinha fazendo grandes jogos, contra Palmeiras, Racing. É normal às vezes baixar um pouco a guarda, e aí você vê o nível de concentração dos caras. É complicado. Aqui, tem que estar sempre emocionalmente preparado, porque é difícil contra qualquer adversário. O uruguaio também aproveitou para falar sobre a adaptação de Jorge Carrascal, recém-chegado ao elenco. Segundo ele, a transição foi tranquila, principalmente porque há muitos jogadores que falam espanhol, o que facilita a integração. Cada vez que chegam que falam espanhol é muito mais fácil. Já enfrentei ele na Rússia, já sabia da qualidade dele. Era só esperar a oportunidade para jogar, e ele mostrou. A adaptação dele foi muito mais fácil porque tem muitos jogadores que falam a mesma língua. Fica uma resenha muito boa. Outro tema que rendeu boas risadas foi a relação entre o quarteto de uruguaios, Varela, Arrascaeta, De La Cruz e Vina. Sim, somos muito amigos há muitos anos na seleção. E agora poder compartilhar isso aqui no Flamengo é muito importante. Sempre tentamos nos juntar para tomar mate, comer churrasco e apoiar um ao outro quando precisa. O Vina e o Nico não estavam nos seus melhores momentos, o Nico com lesão e o Vina com 3 laterais na frente, difícil para jogar, mas sempre estamos juntos, falando, se prepara, no Flamengo nunca se sabe quem vai jogar. Outro dia o Cebola, que vinha sem jogar, entrou, deu assistência e jogou muito. Depois se machucou, infelizmente. Mas é isso, todo mundo tem que estar preparado. Quando o assunto foi a expectativa para a final da Libertadores, Varela falou com brilho nos olhos. Para mim, chegar até aqui é um sonho. Estar aqui no dia a dia, com essa qualidade de jogadores, já é um sonho realizado. E hoje, tendo a possibilidade de jogar uma final de Libertadores, que não é pouca coisa. Muitos jogadores passam a vida toda sem jogar uma final. Estou muito feliz, aproveitando cada dia aqui no CT. Se Deus quiser, vamos conquistar essa Libertadores. O lateral ainda elogiou os 2 possíveis finalistas. São 2 times que vêm conquistando a América há muito tempo, com grandes jogadores e bons treinadores, que sabem como querem jogar. Posso te garantir, o dia 29 vai ser uma grande final pro futebol. Vai ser um grande jogo. 2 times muito bons. Mas Varela também lembrou que ainda há muito caminho até lá. No Brasileirão ainda falta muito. Tem o Cruzeiro, que está perto, e a gente precisa manter o foco total. Daqui até o dia 29 tem muito jogo importante. Temos que focar primeiro no Brasileirão para chegar muito bem na final. Vai depender muito do que fizermos nessas partidas. Questionado sobre o futuro e sua motivação com a camisa rubro-negra, Varela se mostrou animado e completamente identificado com o clube. Ele respondeu rindo: assinei por mais 2 anos, sei que aqui são muitos jogos, então acho que dá para chegar em 200, 300 jogos, ou até mais, se quiser. Por fim, ele refletiu sobre o momento que vive. Não sei se é o melhor momento da minha carreira, mas é o mais protagônico. Fiz gol na semifinal contra o Estudiantes, que foi muito importante para nossa classificação. Talvez não seja o melhor, mas com certeza é o mais marcante, porque estar num clube como o Flamengo, brigando por títulos e disputando uma final de Libertadores, é algo enorme. E foi com esse tom sincero, sereno e ao mesmo tempo empolgado que Varela encerrou a coletiva. Falou como quem entende o tamanho do Flamengo e sabe o que significa representar o clube em uma decisão continental. Mostrou humildade, profissionalismo e, acima de tudo, amor pela camisa que veste. Agora, é foco total até o dia 29, e o torcedor pode ter certeza de uma coisa: esse grupo está unido, concentrado e pronto para mais uma grande batalha pela América. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante,
pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue totalmente focado na busca pelos dois grandes objetivos da temporada, a conquista da Libertadores da América e o título do Brasileirão Betano. Com o time firme nas duas frentes enfrentando uma maratona pesada de jogos, Felipe Luiz e sua comissão técnica decidiram adotar uma estratégia inteligente, promover algumas mudanças pontuais na equipe titular, garantindo que o elenco mantenha o mesmo nível de desempenho, mesmo com o revezamento de peças. Na última vitória do Mengão, um 3-0 sobre o Sport, o meio-campista Jorge Carrascal precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, depois de sentir um incômodo muscular. Apesar de o jogador ter mostrado boa evolução e já ter previsão de voltar aos treinos nesta terça-feira, dia 4, ele não estará disponível para o próximo compromisso, contra o São Paulo, na Vila Belmiro. Essa ausência abriu espaço para novas oportunidades dentro do elenco. De acordo com informações já apuradas, Felipe Luiz deve apostar em Juninho como titular nessa partida. O jovem voltou a receber minutos em campo recentemente, mesmo com pouco tempo de jogo, deixou uma excelente impressão. Demonstrou qualidade técnica, boa leitura tática e, principalmente, personalidade para assegurar a responsabilidade com o manto sagrado. Isso bastou para que a comissão técnica enxergasse nele um jogador pronto para dar um passo maior. Nos bastidores, o trabalho de Juninho tem sido elogiado. O atleta vem mostrando dedicação total nos treinamentos, busca constante por evolução e uma postura muito profissional, algo que conta bastante na visão de Felipe Luiz. A comissão acredita que ele merece um voto de confiança e pode contribuir de maneira significativa nesse momento decisivo da temporada. A ideia é justamente aproveitar o bom momento do grupo, dar ritmo aos jovens e manter o time com energia máxima em campo. Essas decisões mostram como o Flamengo está atento não apenas ao presente, mas também ao futuro. O elenco é extenso e de muita qualidade, mas o clube já trabalha com o olhar voltado para 2026. A diretoria segue analisando o elenco e mapeando reforços que possam manter o padrão de excelência da equipe. Ao mesmo tempo, alguns jogadores devem buscar novos caminhos, já que a concorrência por posição é enorme. Um exemplo é Michael, que, mesmo querido pela torcida e com boas passagens pelo clube, demonstra vontade de buscar novos desafios na próxima temporada. Essa movimentação é natural em times grandes, onde a disputa é intensa e o nível de exigência é sempre altíssimo. No fim das contas, o que fica claro é que o Flamengo segue organizado, com planejamento e coerência nas decisões. A aposta em Juninho é mais um reflexo dessa visão, dar espaço para quem mostra potencial, preservar o elenco e manter o foco total nas taças que estão em disputa. O Flamengo segue mostrando que está sempre um passo à frente no planejamento. Mesmo com a temporada atual pegando fogo e o time firme nas disputas da Libertadores e do Brasileirão, a diretoria rubro-negra já está com os olhos voltados para o ano de 2026. E, olha, as notícias que vêm de dentro do clube empolgaram a torcida. Marcos Leonardo e Talisca foram os nomes aprovados para reforçar o Mengão na próxima temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Torcida rubro-negra, atenção total! As notícias que vêm direto do Ninho do Urubu deixam claro: o Flamengo vai ter que encarar o São Paulo, lá na Vila Belmiro, com uma série de desfalques importantes. A briga pelo Brasileirão e pela Libertadores continua intensa, mas o técnico Felipe Luiz vai precisar mexer no time de novo. E o principal motivo de preocupação tem nome e sobrenome: Pedro, o artilheiro do Mengão, ainda não pode jogar. É isso mesmo, nação! O atacante está tratando uma fratura no antebraço direito, sofrida no dia 22 de outubro, e segue sob os cuidados do departamento médico do clube. A lesão foi confirmada logo após aquele jogo em que o camisa 9 acabou caindo de mau jeito e sentiu dores fortes. Desde então, o craque está totalmente fora de ação, com o braço imobilizado e sem condições de participar das partidas. O caso exige paciência. De acordo com os médicos do Flamengo, o tempo médio de consolidação desse tipo de fratura varia de 4 a 8 semanas, dependendo da resposta do corpo.
Como Pedro é jovem, saudável e tem um histórico físico excelente, existe a expectativa otimista de que ele possa estar recuperado mais próximo das 4 semanas. Mas, por enquanto, o atacante segue afastado. O clube trabalha com muito cuidado para não precipitar nada. A dor já diminuiu bastante, o inchaço regrediu, e o jogador vem apresentando boa evolução nos exames clínicos. Mesmo assim, o protocolo é rígido. Nesta semana, Pedro vai até fazer algumas atividades leves no campo, de estímulo, acompanhado de perto pelo departamento médico, mas nada que envolva contato físico ou movimentação intensa. São apenas exercícios controlados, usados para manter o ritmo, sem colocar em risco o processo de recuperação. Na semana seguinte, o Flamengo pretende trocar a imobilização atual por uma nova, mais leve, e liberar um pouco mais de carga de trabalho no campo. Só depois dessa etapa é que os médicos vão avaliar o passo mais importante, o retorno gradual aos treinos com bola e a possibilidade de uma liberação parcial para o elenco. Isso deve acontecer somente após o dia 19 de novembro, quando a recuperação completar as 4 semanas mínimas necessárias para a cicatrização do osso. Depois disso, o clube vai realizar um novo exame de imagem, um raio-x detalhado, para analisar como está o processo de calcificação do antebraço. Se tudo correr dentro do esperado, o Flamengo vai começar a planejar o retorno do camisa 9. Mas, atenção, esse retorno deve acontecer com o jogador ainda usando uma proteção especial no braço. O clube já desenvolveu uma imobilização adaptada para uso em campo, algo que garanta segurança durante as partidas, sem comprometer os movimentos. Inclusive, já existe até um plano B sendo preparado. Caso os árbitros das competições não autorizem o uso do primeiro modelo de imobilização, o Flamengo tem outro equipamento sendo produzido para evitar qualquer problema de regulamento. Ou seja, o clube pensa em todos os detalhes para que o atacante volte com segurança e dentro das regras. Mesmo assim, o torcedor precisa entender, enquanto o braço estiver imobilizado, Pedro não pode jogar. Ele ainda está em fase de recuperação, e o risco de agravar a lesão, caso volte antes do tempo, é alto. O Flamengo, que briga pelos 2 títulos mais importantes da temporada, não pode se dar ao luxo de perder o seu principal homem-gol por uma recaída. E não é só Pedro que preocupa. O Flamengo tem uma verdadeira lista de baixas para o jogo contra o São Paulo. No total, são 5 jogadores no departamento médico: Léo Ortiz, Jorginho, Carrascal, Cebolinha e, claro, Pedro. E para piorar, Bruno Henrique também está fora, mas por suspensão. É muita gente importante fora de combate numa fase decisiva. Léo Ortiz está tratando uma entorse no tornozelo direito, sofrida lá no dia 19 de outubro. O zagueiro chegou a fazer um esforço enorme para jogar a semifinal da Libertadores, contra o Racing, mas depois disso precisou parar novamente para zerar a dor. O departamento médico evita cravar uma data para a volta, mas trabalha para que o defensor esteja disponível o quanto antes. Já o meia Jorginho trata uma lesão na coxa direita. Ele segue com dores e está sendo avaliado dia após dia. A expectativa é de que o jogador volte a atuar apenas na segunda metade de novembro. Carrascal também está fora. O colombiano sente um edema na costela e ainda lida com um estiramento muscular na região. As dores incomodam bastante, e o retorno dele depende totalmente da melhora do quadro clínico. Existe uma chance de reaparecer contra o Sport, no jogo atrasado do Brasileirão, no dia 15, mas nada confirmado. Quem já começa a ver a luz no fim do túnel é Cebolinha. O atacante trata uma lesão no quadril e já voltou a realizar trabalhos individuais com bola no campo. O jogador está em fase final de recuperação e pode ser liberado para treinar com o grupo nos próximos dias. Há chances, inclusive, de que ele fique à disposição contra o Santos, caso não sinta mais dor. Enquanto isso, o Flamengo segue sua rotina de treinos no Ninho do Urubu. Nesta terça-feira, a equipe realiza mais uma atividade pela manhã e, no meio da tarde, viaja para São Paulo. O jogo contra o tricolor paulista será disputado na quarta-feira, às 9h30 da noite, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão. Mas a grande preocupação mesmo é Pedro. A comissão técnica monitora cada detalhe da recuperação do atacante, porque sabe que ele é uma peça fundamental para o sistema ofensivo do time.
A ausência dele muda a forma de jogar do Flamengo. Sem o camisa 9, Felipe Luís tem apostado em um ataque mais móvel, com mais velocidade pelos lados e trocas constantes de posição. Pedro, com seu estilo clássico de centroavante, é aquele jogador que segura os zagueiros, abre espaço para os companheiros e, claro, tem faro de gol. Sua ausência se sente não só na finalização, mas também no equilíbrio tático do time. Mesmo assim, o técnico tem mostrado tranquilidade, deixando claro que o mais importante é recuperar o jogador completamente, sem atropelar etapas. A torcida, como sempre, acompanha tudo de perto. Nas redes sociais, os rubro-negros mandam mensagens de apoio, desejando força e boa recuperação ao atacante. Muitos lembram o quanto Pedro já foi decisivo em momentos importantes, e todos esperam vê-lo de volta o quanto antes. Mas, torcedor, é bom reforçar, a imobilização ainda está no braço, o osso ainda está em fase de cicatrização, e o Flamengo não vai arriscar. Enquanto isso, Pedro segue firme no tratamento, sempre com aquele sorriso no rosto, mostrando dedicação total. Ele sabe que o time precisa dele, mas também entende que a saúde vem em primeiro lugar. Então, para quem ainda tinha dúvida, o recado é simples e direto: ele não pode jogar. Por mais que a vontade seja enorme, Pedro ainda está no processo de recuperação. O braço segue imobilizado, o tratamento continua, e só depois do novo exame é que o Flamengo vai decidir quando o artilheiro poderá voltar a vestir o manto sagrado e balançar as redes novamente. Enquanto isso, o Mengão vai à luta. Mesmo sem seu homem-gol, o time segue firme, com a força do elenco, com a garra da torcida e com a esperança de que, em breve, Pedro volte com tudo, pronto para fazer o que ele mais sabe: colocar a bola no fundo do gol e incendiar o Maracanã. Então é isso, nação. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.